a leitura latino-americana fez foi possível por meio da hermenêutica. O que a hermenêutica tem de diferente da exegese? A hermenêutica, ela usa a exegese, mas a hermenêutica é exatamente aonde eu quero chegar com o texto. Que tipo de leitura que eu quero fazer do texto e que tipo de aplicação eu pretendo fazer com o texto. Ah, mas o texto tem um sentido certo. Como é que eu vou fazer várias aplicações? Depende. Vou pegar o texto que eu citei antes, de Jesus entrando em Jerusalém. Digamos que eu queira fazer uma hermenêutica a partir da mulher. Então a pergunta que eu vou fazer ao texto é: onde estão as mulheres nesse grupo de gente que está ali? Fala comigo, tudo bem? Eu sou o Felipe Gibran e esse é o RPcast, o podcast do Reino em Pessoa. Agradecer por estar sempre compartilhando aí o nosso podcast. Muito grato por você estar ouvindo aqui tudo isso que a gente tem feito. E como esse é um trabalho do Reino de Deus, no Reino de Deus a gente nunca está só. Eu sempre estou acompanhado de 2 ou mais, né? E eu estou aqui hoje com Pamela Ferreira Campos e Walter Pinheiro. Seja muito bem-vinda, Pamela. Fala comigo, gente, por favor, perdoem toda essa fanha que tá falando aqui hoje, mas é que tá bravo. Aqui no Rio a gente teve umas variações muito doidas climáticas, aí é o fim dos tempos, talvez, quem sabe. Mas eu tô muito feliz porque nesse episódio a gente vai poder falar com muita propriedade, muita sabedoria sobre várias temáticas incríveis do Novo Testamento. Uma delas também é do papel da mulher dentro dele, né? E outras questões mais, né? Com esse cara que é incrível, que é o Marcelo Carneiro, que vocês vão ver logo. É isso, curtam esse episódio e compartilhem com seus amigos. Fala pessoal, é um privilégio estar mais uma vez com todos vocês, com todas vocês. E hoje a gente vai bater um papo muito interessante sobre o Novo Testamento, sobre leitura bíblica, sobre exegese. Então fica aí que vocês vão aprender muitas coisas boas para vocês lerem a Bíblia de uma maneira muito melhor. Hoje nós estamos aqui com o privilégio de conversar com o professor Marcelo Carneiro, que é doutor em Ciências da Religião pela UMESP, mestre em Teologia também pela PUC no Rio de Janeiro, e resolveu bater esse papo conosco aqui. Sempre um privilégio muito grande. A gente costuma trazer aqui as pessoas que nós entendemos, né, como referência, que a gente se inspira. Então, estou muito feliz de poder receber você aqui, camarada. Seja muito bem-vindo. Legal. Obrigado pelo convite. É uma alegria estar com vocês aí, do Reino em Pessoa. Para mim, o reino é isso mesmo, o reino é pessoa, o reino é gente, o reino é concreto. Não é um lugar, não é um estado teocrático, mas é o relacionamento de pessoas. Então, acho que o nome é perfeito, viu? Parabéns aí pela escolha. E vamos ver, vamos conversar. Eu acho que a conversa sempre é bom e eu gosto de compartilhar. Coisa boa, a gente já fica feliz. Mas apesar de eu ter te apresentado, eu acho que é importante a gente ouvir como é que você define quem é Marcelo Carneiro, né? Ih, rapaz, depende. Por exemplo, eu tenho meu lado nerd, né? Então, Marcelo Carneiro é o fã da DC, que gosta muito do Batman, mas também curte outros tipos de quadrinhos, fã de Star Trek e Star Wars, os dois ao mesmo tempo, porque eu assisti Star Wars no cinema quando era garoto, a estreia, então eu tenho um histórico com essa saga pessoal. Gosto de ler a Bíblia desde criança. Minha mãe diz que eu, aos 2 anos de idade, pegava uma Bíblia, não tinha nem sido alfabetizado, já pegava uma Bíblia, botava ela de cabeça para baixo, que eu não sabia qual era o lado, né? Aí botava ela de cabeça para baixo, ficava em pé num lugar assim com outras crianças, ficava falando lá, Jesus, tá... blá, 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 blá. Não falava nada com nada, mas já comecei a pregar aos 2 anos de idade. Eu, aos 15 anos, já tinha lido a Bíblia toda e muito ligado à igreja, em escola dominical. Eu me tornei professor de classe de adolescentes aos 16 anos. Aos 17 para os 18 já estava numa liderança na igreja e depois me formei pastor. Então eu tive minha fase pastor também, teólogo, né? Depois fiz, visando pastorado, aí casei, aí tem o Marcelo também, família, né? Tem 2 filhos, moro no Rio com a mãe, eu sou divorciado, estou no 2º casamento, mas sempre família. Eu gosto de estar em casa com a família, ou sair em família, encontrar a galera. E tem o Marcelo acadêmico.
Marcelo acadêmico foi a partir de 2006 que eu comecei o mestrado, mas antes disso eu já fazia especialização, gostava de ler. Desde a faculdade aprendi o hebraico e o grego e gostava de usar isso nos sermões. Às vezes um pouco errado, hoje em dia eu vejo isso. Depois, se você quiser, eu explico melhor o que significa um pouco errado usar o grego e o hebraico no sermão. E o Marcelo acadêmico, depois que eu comecei o mestrado na PUC, aí não parei mais. Eu terminei o mestrado, comecei a dar aula na Faculdade de Teologia, ali do Rio, no antigo Bennett. Não sei se vocês conheceram ou ouviram falar. Depois, em 2010, vim fazer o doutorado aqui na UMESP e não saí de São Paulo mais. Comecei a trabalhar aqui numa Faculdade de Teologia da Presbiteriana, em 2014, Presbiteriana Independente. Estou lá até hoje como docente, formando pastores e pastoras para a IPI. E agora entrei no programa de pós-graduação em Ciência da Religião da UMESP como docente. Ano passado fiz um processo seletivo, no meio da pandemia mesmo, do jeito que vocês estão imaginando, e consegui. Entrei e estou lá, e feliz da vida, trabalhando com pesquisas sobre cristianismo primitivo, judaísmo do Segundo Templo e exegese, e leitura, formas de ler a Bíblia, lendo textos canônicos e extracanônicos. Então, Marcelo, é isso, é um monte de facetas, e tem o meu lado cozinheiro também, viu? Porque eu cozinho aqui em casa é comigo. Eu que estou na cozinha no dia a dia, tem dia que eu gosto de caprichar, fazer uns pratos diferentes. Então, assim, são muitas facetas. Não, eu vi que você é de natureza já ecumênico, porque conseguir conciliar Star Wars e Star Trek é coisa rara. Exatamente, bem falado. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas é exatamente a minha natureza ecumênica. E olha que isso está na religião, está nos meus gostos. Eu gosto de DC e Marvel igual. Ultimamente eu ando com o ranço da Marvel por conta dos Marvetes aí do cinema. Mas no geral, eu sempre comprei Marvel e DC. Eu tenho revista Marvel e DC. Meu personagem favorito na Marvel é o Homem-Aranha. Na DC, o Batman. Então eu sempre tive essa coisa de não ficar preso a um grupo só. A não ser no futebol, né? O futebol, apesar dos pesares, eu sou vascaíno e não adianta. O máximo que eu chego perto é ali Santos e Palmeiras. Santos por causa da esposa atual e Palmeiras porque é a vertente paulistana do Vasco, né? Então aí a gente faz um acordo. Marcelo, falando aqui sobre fandoms, né? Eu acho que, no geral, o que estraga tanto o fandom da Marvel, da DC e também do Star Trek e a própria igreja evangélica, né? Também é o fã-clube que acaba... É o fã-clube que estraga, infelizmente. Pois é. Tem aquela frase, né? Jesus é muito legal, mas o fã-clube dele... né? Então, assim, a gente enfrenta, especialmente nos nossos dias, um pouco esse problema. E assim, a gente está brincando, mas no caso da igreja evangélica ganha uma proporção hoje muito triste, né? Muito séria, que precisa ser bastante avaliada. Mas isso com certeza, com certeza. Eu queria te perguntar uma coisa, né? Você, como um pesquisador, né, do Novo Testamento, eu fico imaginando como que deve ser complicado para você ouvir certo tipo de coisa. Você estava brincando com a gente que na época que você gostava de estudar, já simpatizante ali das línguas do grego e do hebraico, falava algumas coisas erradas, né? Quem nunca passou por essa fase? Porque, assim, eu sou batista, os meninos aqui têm tradições diferentes, acho que o Gibran até compartilha, né, um pouquinho dessa caminhada batista também, mas o Valtinho nem tanto. O Valtinho se converteu na neopentecostal. E aí a gente viveu uma fase, eu não sei se você, com certeza você deve lembrar disso, que estava muito naquele hype da gente usar palavras, né, no grego, no hebraico, porque dava um brilho na mensagem, né? Isso pegava um pouco. E aí eu fico imaginando assim, além disso, a questão daquele conceito que muita gente crente usa até hoje, o cristianismo primitivo, como se fosse um só, né? E como se representasse toda uma vertente. Você, como um pesquisador dessa área, você poderia explicar um pouquinho pra gente esses equívocos que a gente acaba cometendo, assim, no início da leitura? Claro. Bom, para começar, realmente você bateu aí num ponto-chave da questão. Alguns até defendem que a gente tem que chamar de cristianismos primitivos. Eu gosto de uma outra expressão que não é muito usual, e eu tento emplacar, mas não emplaca. Se eu fosse mais famosinho, talvez, né?
diz assim, eu uso o termo protocristianismo, que primitivo dá uma impressão de que o que veio depois é que é o bom, que é estabelecido. O anterior é uma coisa primitiva, que não era legal. O protocristianismo, a ideia do proto é o primeiro, o inicial, que não é nem melhor nem pior do que o veio depois, apesar de que o que veio depois, sob certos aspectos, ignorou o que estava antes, né? E melhorou algumas coisas também. Quer dizer, a história do cristianismo é muito complexa. Mas nessa complexidade tem que estar na equação o fato de que não era uma vertente única. Não havia, até o século III, não estou falando só do século I, não, tá? No tempo de Jesus, os apóstolos, não, tá? Estou falando até o século III, não havia nada que definisse uma ortodoxia, uma centralização, uma normatização real do cristianismo. E especialmente o século I, ele é muito plural. Hoje, na pesquisa, o que nós diferenciamos são as correntes apostólicas, não só em torno do próprio apóstolo, mas das memórias em torno desses apóstolos, que são a corrente paulina, a corrente petrina, de Pedro, a corrente joanina, e a gente poderia chamar assim as demais correntes e as correntes dos evangelhos, as correntes evangélicas. Porque apesar da gente ter aqueles nomes, Evangelho de Marcos, Evangelho de Mateus, Evangelho de Lucas, ali você tem expressões muito específicas de mensagens cristãs, muito vinculadas a um contexto próprio, que não se desdobraram, por exemplo, em epístolas. Você não tem a epístola de Mateus, diferente de João, né? Que você tem o Evangelho de João e tem a epístola de João. Então você tem uma linha de raciocínio, de pensamento joanino mais amplo. Você depois vai ter Atos de João, que é um Atos apócrifo de João. Você vai ter o Apocalipse de João, ainda que os pesquisadores digam que não é o mesmo João, mas o nome está ali, né? Na mesma trilha. O mesmo não acontece com Marcos, Mateus e Lucas. Você não tem Apocalipse de Lucas, você não tem Apocalipse de Mateus, mas você tem Apocalipse de Paulo, você tem Atos de Paulo e Tecla, você tem todas aquelas cartas que aparecem no Novo Testamento vinculadas a Paulo. E Pedro, como é que fica Pedro? Pedro está submerso no Evangelho de Marcos, você tem as epístolas de Pedro, depois você tem Atos de Pedro e você tem Apocalipse de Pedro. Por que eu estou citando textos que não estão no Novo Testamento para falar da diversidade do cristianismo? Porque esses textos que surgiram momentos depois dos textos que foram canonizados, eles continuam uma reflexão em torno desses apóstolos. Ou seja, quem escreveu esses textos não escreveu assim, vou enganar todo mundo, agora eu vou escrever um texto aqui que não tem nada a ver com Pedro para dizer que foi de Pedro. Não. Eles escreveram pensando assim, vamos continuar na memória de Pedro. E é possível que muitas das histórias que entraram nesses materiais sejam realmente vinculadas historicamente aos apóstolos. Só que o material como um todo acaba perdendo ou se afastando de certa marca dos textos canônicos, que foram canonizados, melhor dizendo, porque na época não eram canônicos, né? Então é tudo muito complexo. E aí nós temos dois movimentos que devem ser analisados em paralelo. O movimento da pregação, da disseminação da mensagem do Evangelho, da elaboração e edificação de novas comunidades em vários lugares, e a elaboração dos textos de Evangelho, de Apocalipse, de epístolas, que foram sendo elaboradas com o passar do tempo em paralelo a essas comunidades. São dois movimentos dinâmicos que vão, inclusive, também definir uma outra maneira de entender o cristianismo primitivo ou protocristianismo por regiões geográficas. Você tem um cristianismo palestinense, um cristianismo judaico, você tem um cristianismo helenístico, judaico-helenístico de Paulo no sul da Europa, onde tem também Turquia. Você tem um cristianismo egípcio, tá? O Egito, Etiópia, o cristianismo africano, vamos chamar assim, cristianismo africano. Você vai ter um cristianismo indiano, iniciado por Tomé. Estou falando tudo ali no primeiro século, tá, gente? Só que a gente não fica sabendo muito dessas paradas. A gente só fica achando sempre que é só Jerusalém, Roma, Grécia,
e esquece que tem o Império Romano era maior, mais amplo, e o pessoal ia para além do Império Romano. Não, e é interessante que você trouxe essa questão geográfica, porque às vezes a gente não compreende por que, por exemplo, as cartas de Paulo têm tanto peso dentro da nossa teologia, né, contemporânea. E aí, quando a gente vê que é o que está mais próximo da Europa, né, que é mais eurocentrado, a gente consegue ter mais ou menos uma visão por que esses outros cristianismos foram preteridos e foram deixados de lado nessa tradição. Perfeito, a tua colocação é maravilhosa. A gente tem não é um cristianismo paulino. Eu não concordo que a gente diga que seja um cristianismo paulino, mas as cartas de Paulo ganharam força porque elas foram escritas num ambiente mais próximo da Europa mesmo. E também porque o Paulo, com o passar dos séculos, foi se tornando o apóstolo mais importante, especialmente a partir de Agostinho. Não sei se vocês sabem, mas no século II, Paulo não era muito querido, não. Pais da igreja do século II quase não citam Paulo. Eles gostavam mais dos evangelhos e de Pedro. Essa coisa de Paulo queridinho é depois de Agostinho. Foi Agostinho que nos fez gostar mais de Paulo do que dos outros textos do Novo Testamento, especialmente com a leitura de Romanos que ele fez, que foi aproveitada depois por Lutero, né? E aí os protestantes pegaram isso e fecharam com Paulo. Por isso que a gente tem a impressão que o cristianismo é paulino. Mas é impressão, tá? O cristianismo original ele era muito diverso. Se você for ler as cartas de Paulo com atenção, você vai ver que ele está lutando o tempo todo para ser reconhecido, para ser respeitado. Paulo, acho que é por isso que ele escreve mais até, porque ele precisa, ao tempo todo, enfatizando ali suas crenças e sua autoridade, diferente de outros apóstolos que já eram mais reconhecidos. Essa é a questão. Para você que curte esse nosso trabalho, está sempre acompanhando o que a gente faz aqui no Reino em Pessoa, que gosta desse conteúdo que Walter, Pamela e eu estamos sempre fazendo, quero te pedir, seja generoso conosco. Apoie o nosso projeto, seja um mantenedor, seja uma mantenedora. Você pode fazer isso de maneira eventual através do nosso Pix, que é 30 690 482 0001 10. Agora, se você quer colaborar de maneira continuada, e aí às vezes você esquece de fazer e tal, vai lá no www.apoia.se/ORP e se cadastra que você consegue ajudar a gente de maneira continuada, sem precisar de ter aquele corre de ficar lembrando todo mês, aquela coisa toda. É muito importante ter vocês aqui nos apoiando, muito importante ter vocês aqui colaborando conosco, porque é a forma de manter esse projeto vivo. Então a gente conta com você e a gente espera que de repente você possa ser um colaborador, possa ser um mantenedor, uma mantenedora desse nosso projeto. Então, professor, eu achei muito interessante tudo isso que você está explicando para a gente agora, para os nossos ouvintes. Eu até li um livro do professor Paulo Nogueira, né? Cristianismo das Origens. Isso, trabalha muito bem, né? Muito bom mesmo. Eu queria caminhar com você aqui agora para um assunto mais específico da teologia, né? Principalmente da área da Bíblia, que é a questão da exegese, da leitura do texto, da interpretação do texto. E eu queria que a gente fizesse uma coisa um pouco mais didática aqui, porque tem muitas pessoas que nos ouvem que não conhecem os termos. Então, quando você for falar sobre eles, você vai explicando um pouquinho e tal. O que é exegese? Explica para a gente o que é exegese e como ela contribui para a igreja local na leitura dos textos bíblicos. Muito bem. Exegese é uma palavra grega. Literalmente quer dizer guiar para fora. Guiar para fora, é literal. Mas essa palavra ganha o sentido de tirar o sentido do texto. Ou seja, a exegese te ajuda a encontrar o sentido do texto. E a exegese é a irmã da hermenêutica. Talvez até você venha perguntar depois sobre a hermenêutica, mas já vou antecipando aí. Porque eu não consigo, hoje em dia, fazer muita separação entre exegese e hermenêutica. A diferença é mais na forma de trabalhar do que necessariamente no sentido. Por quê? A exegese, assim como a hermenêutica, que quer dizer também interpretação, a exegese vai tirar o sentido do texto. Quando você tira o sentido do texto, você está tirando o quê? A interpretação que você deve fazer do texto. Porque se eu digo que o texto fala A, eu não posso falar B, porque senão eu estou traindo o texto, concorda? Então, a exegese é esse ferramental, e aí eu gosto de usar
a metáfora da ferramenta. Vamos lá, eu tenho uma caixa de ferramentas em casa. Aí eu vou pregar um quadro na parede. O que eu uso? Um martelo ou um serrote? Se eu for tentar botar o quadro com um serrote, eu vou ter problema, sério, certo? Eu vou usar um martelo. Se eu for, em contrapartida, cortar uma madeira, não adianta ir com um martelo, que eu não vou conseguir fazer isso bem. Eu tenho que ir com um serrote. A exegese é um conjunto de ferramentas que você aprende a usar para fazer leituras específicas do texto. E aí, dependendo do que você pretende alcançar no texto, você pretende entender do texto, você vai usar a ferramenta correta. Eu vou tentar aplicar essa ideia num texto bíblico. Por exemplo, eu pego o texto em que Jesus entra em Jerusalém e é acolhido pela multidão, botam ele num jumentinho e tal. E aí o autor do Evangelho diz que estava escrito lá em Zacarias, o rei, aí vem teu rei montado numa jumentinha, filho de uma jumenta e tal. Ok, aí vamos lá. Eu tenho que fazer perguntas ao texto. A exegese, ela parte dessa ideia. Ao invés de eu já tentar tirar uma conclusão do texto, eu começo a olhar o texto e é muito importante ler mesmo o texto. Tentar ler o texto por ele. O que eu chamo de ler o texto por ele? Não ler o texto já interpretando de antemão. Esse é o problema. O pessoal aí faz exegese, quer dizer, colocar para dentro. Você levar um sentido teu para dentro do texto. É o que mais se faz hoje em dia. O pessoal não faz exegese, faz exegese. É uma outra palavra grega, então, que é a inversa de exegese. Exegese, tirar. Exegese, colocar. E aí, quando você coloca coisa no texto, você pode falar qualquer coisa com ele. Aí você pode falar, o mesmo texto que Jesus fala de paz, o cara pode dizer que Jesus está falando de guerra, porque ele vai inserir informações prévias que não vão bater com o que o texto diz. Mas se eu faço exegese, eu tenho que fazer perguntas ao texto, tenho que tentar entender o texto em si. Então eu pego esse texto aí da entrada de Jesus em Jerusalém, e a primeira pergunta que eu faço é: por que o evangelista citou Zacarias? Aí eu tenho que fazer pegar uma ferramenta chamada História das Tradições e entender qual o papel da profecia de Zacarias na tradição do Messias. Então eu vou ler materiais que vão me informar sobre isso. Então eu vou descobrir que o Messias, na tradição de Zacarias, vai sempre chegar montado no jumento. Mas por que montado no jumento? Na história da tradição, eu vou me reportar a Salomão. E quando você vai para a tradição, então, do jumento, da onde vem essa tradição que Zacarias fala? Aí a gente tem que voltar lá em Salomão, a tradição de que Salomão, quando foi coroado, ele entrou montado no jumento. Por quê? O cavalo, que seria um outro animal que ele poderia montar, era associado à guerra, à conquista, ao invasor. O jumento é associado à paz, ao comércio, às relações internacionais, às relações mais amistosas. E aí, então, o rei, quando entrava montado no camelo, está indicando que ele está propondo um reinado de paz. É meio que ele dá o tom do reinado dele. E Salomão não teve guerra. Na trajetória dele, pelo menos conforme está no texto bíblico, foi um reinado só de negociação, diplomacia, erros e acertos, sim, mas sem guerra. E Zacarias, então, vai, séculos depois, alimentar a ideia de que o verdadeiro Messias tem que entrar em Jerusalém montado num jumento e não num cavalo. E Jesus está entrando em Jerusalém no jumento. Qual a implicação disso? É simples. Jesus é o rei da paz. Jesus, aí lembramos também de Isaías, que fala, é príncipe da paz o seu nome. Então Jesus é o rei da paz, aquele que não vem para guerrear com ninguém, mas vem para trazer paz, um período de prosperidade, paz em shalom, né, hebraico. A gente tem que pensar aí que paz é mais do que não ter guerra, é ter prosperidade, justiça, direito, igualdade.
Então é esse reinado que Jesus está propondo. E o povo que estava do lado de fora de Jerusalém percebeu isso. Quando falaram, eis aí o Messias, e viram ele no jumentinho, aí começaram a clamar, porque eles tinham claro o significado do rei que entra no jumento, montado no jumento. Olha então aí a riqueza que a exegese traz. Porque você vê esse texto, aí você fala, é humilde, porque ele era humilde e tal. Mas tem muito mais do que isso. Existem camadas de sentido aí que só com estudo exegético, no caso, a história das tradições ou a análise da tradição, é que dá conta de você perceber. Agora, esse mesmo texto, ele pode te dar uma outra pista sobre a ideia. Há um consenso nas pregações, que é um equívoco, infelizmente, de que o mesmo povo que aclamou Jesus do lado de fora de Jerusalém, dias depois mandou crucificá-lo. Vocês já ouviram isso, né? Ou eu estou equivocado? Claro, sempre. Sempre, né? Pois bem, o Evangelho de Mateus, exatamente para não deixar margem à dúvida, ele, do lado de fora, chama esse grupo em grego de orlos, e o povo que manda crucificar Jesus de laos, para mostrar que são dois grupos diferentes. Não é o mesmo grupo que está do lado de fora que manda crucificar. O grupo que manda crucificar é a elite. O grupo que está do lado de fora é o povão. Porque o povão não conseguia entrar em Jerusalém na época da festa. E aí vem o terceiro tipo de associação exegética que eu preciso fazer para esse texto. Entender como era a festa da Páscoa na época de Jesus. Para isso tem materiais maravilhosos, como um livro do famoso Joaquim Jeremias, chamado Jerusalém no Tempo de Jesus, que ele explica que a população em Jerusalém, na Páscoa, subia assim exponencialmente, tipo 5 vezes. E aí, muita gente ficava acampada do lado de fora, porque mal e mal conseguia ir no templo. As pessoas não conseguiam entrar em Jerusalém. Quem ficava dentro de Jerusalém era o pessoal rico, que tinha condição de pagar hospedagem, ou que já morava em Jerusalém. Povão ficava do lado de fora. Você junta todas essas informações, olha como é que o quadro desse texto muda, ganha uma dimensão mais profunda, ganha um colorido maior do que aquela leitura mais simples que a gente faz. Então, como é que a exegese pode ajudar? A ter uma profundidade muito maior nos textos bíblicos do que normalmente a gente tem. E aí, quando o pregador, pastores que passaram por faculdades, por seminários, ignoram essa possibilidade de fazer isso, eu chamo isso de um nome: preguiça. Não é medo de tirar o povo da igreja, não é nada disso, porque eles sabem, a gente ensina que muita coisa que eles aprendem em exegese, é lógico, não dá para falar tudo no púlpito. Eu não vou falar como é que era a pesquisa no século XIX, XX, nada disso. Eu precisei falar isso para vocês agora. Eu nem citei nomes, só de Joaquim Jeremias, para citar uma obra assim. Mas, de um modo geral, no púlpito eu não preciso nem citar nomes. Eu posso dar essas informações com toda a autoridade. E se algum irmão lá, mais, vamos dizer assim, cioso, falar assim, pastor, mas de onde o senhor tirou essas coisas? Aí você dá uma bibliografia imensa para ele e essa pessoa vai estudar, ué. Se quiser estudar, vamos estudar. Quer fazer um grupo de estudo mais aprofundado? Vamos fazer, legal. Mas, veja, em 5 minutos eu mostrei para vocês 3 aspectos de um único texto que a exegese ajuda a aprofundar e normalmente não é explorado no púlpito das igrejas. Eis a situação. Fantástico, maravilhoso. E aí eu acho que para a gente tentar assim, encerrar numa perspectiva didática mesmo, existe essa variedade de métodos exegéticos, né, para a leitura. E aí, quem sabe a gente fala um pouquinho assim, não é nem para falar sobre tudo, mas fazer um passando assim, né? O que seria, por exemplo, vamos começar pelo histórico crítico. Como que a gente definiria? O que você pode falar para a gente? E de repente a gente passa por umas outras, assim, quais que seria talvez a vantagem ou a desvantagem desse método, alguma coisa nesse sentido. Ok. O método histórico crítico é o método clássico que tornou a exegese conhecida. Na verdade, são métodos histórico-críticos. Na verdade, não existe um método único, unificado. É mais ou menos a história do cristianismo, né? No século XVIII para o XIX, vários pesquisadores começaram a ler a Bíblia de outra maneira. Ao invés de ler apenas do ponto de vista teológico, pastoral, da fé, eles começaram a analisar o texto
como um fenômeno de produção humana e que implicações isso trazia. E aí, cada um se especializou em analisar o Novo Testamento, o Antigo Testamento, de uma maneira específica, a partir de uma determinada ferramenta que ele passou a analisar os textos e, com isso, elaborar certas teorias sobre a produção desse texto. Foi daí que surgiu, por exemplo, a ideia de que Moisés não escreveu o Pentateuco. Por quê? Eles começaram a analisar a forma como o texto dos 5 livros do Pentateuco foram escritos, o conteúdo, algumas características, e perceberam que ali dentro não tinha só a mão de uma pessoa, tinha a mão de várias pessoas. E começaram a perceber também que alguns textos se relacionavam a épocas mais antigas, outros a épocas mais recentes, e assim por diante. Com isso, confeccionou-se, então, diversas teorias para tentar explicar de que maneira o Pentateuco foi construído. E aí, exatamente, você tem uma escola grande na academia com diversas possibilidades de responder essa pergunta, de que maneira nasceu o Pentateuco. E aí, do ponto de vista de uso do método hoje em dia, os métodos eles são ferramentas. Em si, eles não são nem positivos nem negativos. E é lógico que eles têm seus limites, como qualquer método. O que é ruim quando você vai usar o método histórico crítico de uma maneira absolutista, ou seja, com um certo fundamentalismo de olhar do texto? Mas o fundamentalismo não é só do movimento fundamentalista que crê que Deus mandou escrever do jeito que está escrito e tal. Não, existe um fundamentalismo acadêmico também, surpreendam vocês, que é quando eu coloco as ferramentas do método histórico crítico, por exemplo, como absolutas. Qualquer coisa que você disser que não bata com o que eu já estudei do método histórico crítico, eu vou dizer que está errado. Porque eu tenho... Aí vem uma certa arrogância acadêmica. Eu sou franco em dizer que a academia não é o céu, a academia não é feita de pessoas perfeitas. A academia também tem muitos problemas. Então, tem gente que chega e quer bater lá, dar carteirada, né? Eu sou doutor, eu sei o que eu estou falando. Mas preste atenção em uma coisa. O princípio básico do saber acadêmico é a possibilidade desse saber ser questionado. Então, não existe verdade absoluta na academia. O que você pode ter é uma verdade difícil de ser contestada, porque ela está bem argumentada, bem fundamentada, bem delineada, e qualquer afirmação contrária vai ter que ter o mesmo esforço de fundamentação, de comprovação, que aquele que eu estou fazendo. Aí é outra coisa. Aí não é opinião minha. Eu estou fundamentado em uma série de documentos, de referências textuais, etc., que me dão autoridade para dizer, esse texto não pode ser lido dessa maneira e pode ser lido da outra maneira. Mas não é porque eu acho que eu estou com a razão, porque eu tenho as ferramentas para chegar a essa conclusão. Aí, como é que fica no dia a dia, então, o método histórico crítico? É um método que tem diversas possibilidades, desde do aspecto da tradução, tá? Passando pela formação do texto, que é pela análise redacional, análise literária, que são maneiras de ver como o texto está construído. Chegando também à análise das tradições, do conteúdo do texto, da elaboração semântica, do contexto histórico. Isso para o método histórico crítico é muito importante. Aliás, é por isso que ele tem esse nome também. Ele é vinculado a uma visão da história. A Bíblia como resultado de uma história do povo de Israel, a história da igreja. Então, a Bíblia não é um livro que caiu do céu. É um livro que foi formado na história. E a diferença e o ponto crucial desse método é que ele é crítico. Ou seja, ele não consegue, ele não percebe que o texto nasceu magicamente. Ele vê como um resultado humano. Porém, essa também é a fraqueza do método histórico crítico. Na sua versão tradicional, clássica, ele nega milagres, ele nega uma série de coisas
porque ele diz que isso é mitologia do texto, que é uma invenção, porque como ele foi elaborado no século XVIII e XIX, iluminismo, racionalismo, ali a Europa, né, que é um método muito europeu, eles não concebiam nada disso. Eles viam, inclusive, os povos indígenas com as suas crenças, povos africanos e outros povos com as suas crenças em milagres como povos primitivos. Daí a ideia de cristianismo primitivo também. O nome vem um pouco daí. Então, essa visão europeia do mundo antigo, ela atrapalhou bastante no modo de construir o método histórico-crítico. Hoje existe uma superação disso. Eu trabalho com o método histórico-crítico sobre outra perspectiva, porque eu vejo que milagres existem sim, e Jesus fez milagres. Agora, o método histórico-crítico vai me permitir entender de que maneira esses milagres foram elaborados no texto do Novo Testamento. Agora, não vou questionar o milagre porque eu estou num outro momento histórico. Aí é o reducionismo científico que o método histórico-crítico fez com a Bíblia. Essa colocação que você botou pra gente, né, falando de milagres e da concepção acadêmica a respeito disso, o universo acadêmico é muito complicado, eu vou ter que concordar muito com você. Às vezes a gente sente num ninho de cobras, né? E é muito difícil. Mas isso aí me fez lembrar daquele livro sobre os reis taumaturgos, eu não sei se você já ouviu falar, que tinha aqueles reis na Idade Média, né, que foi registrado em documentos medievais que eles realizavam milagres e as pessoas acreditavam mesmo. Uhum. Então, até dentro da academia tem correntes que vão levar em consideração a isso, porque também milagre é percepção de sentido, né? Sim. Então, que pra gente que tá aqui hoje falar isso é fácil, mas pro povo lá tinha um significado. Claro. Mas agora, continuando com essa questão de glossário, né, aproveitando aí a sua sabedoria toda nesse conteúdo, a gente também queria tirar uma casquinha para saber de outro método, né? O histórico gramatical. Tá. Aí você poderia também falar sobre ele, assim, as vantagens, as desvantagens, qual é o melhor exemplo a ser aplicado, Tá. e destrechar um pouquinho isso para a gente, por favor. Muito bem. O método histórico-gramatical é mais antigo que o método histórico-crítico. Quem ensaiou a definição do método histórico-gramatical foi Calvino. Calvino, apesar de não ser um teólogo estrito sensu, nem exegeta estrito sensu, porque Calvino, na verdade, era formado em direito, né? Mas ele, como cristão, ele logo se debruçou sobre a Bíblia. E os caras naquela época, assim, né? Eles estudavam latim, grego, hebraico, como a gente estuda futebol, Marvel, DC e o que a gente vai comer amanhã. Então, os caras só para vocês terem noção, o latim era a língua oficial de trabalhos acadêmicos até o século XIX, o latim clássico. Então, a gente vive em outro mundo, literalmente, né? O mundo deles era uma outra coisa. Mas também os caras não tinham internet, tinha nada, né? Eles liam só esses trenzinhos e ficava ali naquele mundinho. Mas para a gente isso aí já é um negócio do outro mundo, né? Eu sempre digo isso. A gente hoje tem que ler, além dele, do próprio Calvino, né, e as coisas que ele lia antes. Calvino leu 2.000 anos de história, a gente tem que ler 2.500 anos de história. E 500 anos de lá para cá, muita coisa foi produzida. Então é um disparate tentar comparar o nosso nível de aproximação de conhecimento com um desses caras. Eu acho que são mundos realmente diferentes. Mas voltando à questão, o Calvino, ele então elaborou um método de leitura da Bíblia, visando também uma compreensão do texto numa perspectiva diferente do magistério da Igreja Católica, porque ele estava questionando as doutrinas católicas, a exemplo do que Lutero já tinha feito. E o método dele bate da seguinte forma: eu não vou usar o texto que a Igreja Católica está usando, eu vou usar o texto como foi escrito. Então começa que ele tem que pegar o texto no original. Ele vai pegar hebraico e grego. Ele não vai pegar o latim. Ele vai meio que abrir mão do latim para que, a partir do hebraico e o grego, possa estudar o texto bíblico. Então, ele é gramatical nesse sentido, porque ele vai gramaticalmente analisar o texto para ver o que realmente o texto está dizendo. E aí Calvino não está numa discussão, nós estamos aí no século XVI, né, evidentemente, ele não está discutindo se Paulo escreveu ou não escreveu tal carta. Essa discussão surgiu bem depois. Ele não está discutindo se Moisés escreveu ou não o Pentateuco.
também é uma discussão posterior. Na época dele, os autores são os autores, que está ali o nome no livro de Moisés, é Moisés. Então a discussão não é essa, é o que Moisés quis dizer. Então Calvino está mais focado no texto do que nessa coisa do autor, né? Digamos assim, para ele o autor já está posto, não tem que discutir se foi Moisés ou não. É lógico que aí ele vai sempre dizer, Moisés quis dizer isso, quis dizer aquilo e tal, porque o autor é aquele ali. E, ao mesmo tempo, é um método histórico. Por quê? O Calvino entende que é preciso voltar ao período histórico em que os fatos aconteceram. Mas tem um problema aí. Na época de Calvino, o estudo da história não era o que nós temos hoje ainda. O estudo da história como nós fazemos hoje só começa no século XVIII, depois de Calvino também, que é o estudo dos grandes períodos. Aí você vai ter Hegel, você vai ter depois outros grandes historiadores. E no século XX você vai ter até uma mudança na forma de ver a história. Você vai ter a história nova francesa, que vai questionar as histórias de grandes períodos e vai ensinar que é preciso analisar microhistória, história pontual, que é quando surgiu o estudo do Jesus histórico, inclusive. O Calvino ele é pré essa história, né, mais elaborada, você sabe muito bem disso. E aí, o que acontece? História para Calvino é entender o seguinte: eu tenho que fugir do contexto do que a Igreja Católica fala na Idade Média, e eu tenho que buscar no texto as informações sobre o tempo que as pessoas viveram. Então, Calvino vê o texto como um reflexo real do período histórico em que o texto foi escrito. Ele não diferencia o texto da realidade, o texto dos fatos. É daí que surge a ideia de que o método historiogramatical é aquele em que a pessoa estuda o texto como sendo a reprodução fiel dos fatos, porque é um conceito que vem de Calvino. Então, o método historiogramatical ele é importante porque ele trouxe à tona essa coisa de estudar o texto em si. Eu vou dar um exemplo interessante do século XVIII, é John Wesley. John Wesley ele era também ligado ao método historiogramatical, apesar dele ser bastante anticalvinista, mas os pregadores leigos que iam dar aula ou pregar no movimento metodista tinham que aprender hebraico e grego. Pregador leigo, não é quem fazia teologia, não. O cara era leiguinho. Wesley elaborou uma gramática grega para o povão, para eles poderem ter acesso ao texto grego e hebraico, porque ele dizia assim: se você não tiver acesso ao texto original, a tua pregação já está falida de cara. Então, nós estamos no século, veja, já um pouquinho mais perto da gente, né? Mas é a influência do método histórico-gramatical de Calvino. Esse método é muito importante porque ele é aquele que vai sempre pensar o seguinte: o que quer dizer aquela palavra naquele período? Mas aonde que esse método ele escorrega? Porque ele tenta ser diferente do método histórico-crítico, e aí é interessante que no pêndulo da história, o método histórico-gramatical começou antes, tá? Lá no século XVI. No século XVIII, começam a surgir as pesquisas críticas, que vão colocar em questão muita coisa que o método histórico-gramatical trouxe. E aí, até o século XIX, a pesquisa crítica então, vai desenvolver os métodos histórico-críticos. Então, veja, o método histórico-crítico é meio que uma, não digo reação, mas um desdobramento do método histórico-gramatical, agora sob outras bases. Mas aí, no século XIX, vem uma reação do pessoal mais conservador que pega o método histórico-gramatical e leva ele às últimas consequências. E aí insere o tal dos 5 fundamentos centrais de quem é verdadeiro defensor da Bíblia: a inerrância das Escrituras, a inspiração divina e os milagres tendo sido reais, a ressurreição de Jesus e também o nascimento virginal e a volta de Jesus. Esses pontos base passam a ser o carro-chefe para a nova linhagem do método histórico-gramatical, que antes considerava tudo isso, mas não dava tanta ênfase a isso. Especialmente a ideia de inerrância das Escrituras. Porque, para eles, o método histórico-crítico meio que trouxe uma espécie de veneno, que é tirar do texto bíblico a sua sacralidade como revelação de Deus, porque, afinal de contas, está cheia de erros.
E aí o método histórico-gramatical, nessa nova versão, já fincando o pé no fundamentalismo, vai dizer, não, tudo que o texto diz é verdade. Aí eles vão fazer uma ginástica hermenêutica para provar que o texto sempre tem razão. Hoje existe também, assim como o método histórico-crítico hoje está sendo questionado, existe hoje uma corrente de acadêmicos que defendem que a revelação de Deus não entra em contradição com essas quebras, essas diferenças, o fato do texto ter sido elaborado a partir de uma produção humana. Pelo contrário, enxerga em toda essa dinâmica muito plural, muito complexa, justamente a grandiosa graça de Deus agindo nos diferentes momentos, ao contrário de um texto produzido de maneira mecânica, muito certinho, com Deus ditando tudo, quase uma psicografia, e passando a ser um texto vivo, dinâmico, em que o ser humano e Deus estão interagindo eu diria, numa dinâmica de autodescoberta. O ser humano se descobrindo Deus se percebendo no ser humano. Quer dizer, Deus, quando se encarnou, gente, eu acho que é isso que a gente, às vezes, não leva em conta. Quando Deus se encarnou em Jesus, foi irreversível. Não foi um negócio que durou 30 anos e acabou. Foi um negócio assim que mudou Deus para sempre. Eu estou falando, parece uma heresia, mas pode me chamar de herege se quiser, mas mudou Deus para sempre, porque Deus agora sabe o que é ser humano. Ele antes que tinha criado o ser humano, mas não era humano, ele passou a também fazer parte dessa humanidade. Então Deus se percebe agora de um modo novo, e aí você vai dizer, mas o Antigo Testamento foi escrito antes de Cristo. Só que tem um negócio muito doido chamado catacronia. Catacronia é a ideia de que quando Jesus morreu e ressuscitou, na ressurreição, o Cristo, antes da criação, passa a ser o Cristo encarnado. Olha que doideira. Porque ele está em outro campo, ele está no campo da eternidade, não da cronologia. Então, o efeito da ressurreição para Deus não é só para daí em diante, mas daí antes também. Então, a Bíblia já foi produzida por um Deus que sabia o que é encarnação. Olha que loucura total. Agora a cabeça deu... Olha, você acabou de explodir minha cabeça. Eu tô só aquele gif mind-blowing, assim. Esse podcast é um oferecimento da Faculdade Unida de Vitória, um centro universitário que conta com diversos cursos, desde a área da gestão ambiental, da administração, até a área da teologia e das ciências da religião, que também tem o seu mestrado profissional em ciências da religião e o seu doutorado. Esse podcast também conta com o apoio da Academia Cristã, uma editora de teologia que se preocupa em fornecer o melhor da teologia acadêmica para o Brasil. Então eles traduzem obras como do Walter Brueggemann, do Moltmann, do Raymond Brown. Então você precisa conhecer essa editora e esses títulos maravilhosos. O Reino em Pessoa conta com o patrocínio da editora Recriar e da editora Saber Criativo. A editora Recriar tem um vasto conteúdo antifundamentalista e ajuda muito a gente na nossa pesquisa dos podcasts. Já a editora Saber Criativo tem os melhores conteúdos de teologia latino-americana. Dá um confere no site. E aí eu até me lembrei agora dos teólogos latino-americanos, né? Uhum. Essa questão da exegese, do texto, da leitura do texto, eles sempre vão dizer que a vida vem antes da palavra redigida, né? Isso. E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre toda essa contribuição que a teologia latino-americana trouxe para as pesquisas bíblicas e para a leitura de um texto bíblico. Beleza. Para eu falar disso, primeiro eu tenho que explicar um pouquinho o papel da hermenêutica, porque o que a leitura latino-americana fez foi possível por meio da hermenêutica. O que a hermenêutica tem de diferente da exegese? A hermenêutica, ela usa exegese, mas a hermenêutica é exatamente aonde eu quero chegar com o texto. Que tipo de leitura que eu quero fazer do texto e que tipo de aplicação eu pretendo fazer com o texto. Ah, mas o texto tem um sentido certo. Como é que eu vou fazer várias aplicações? Depende. Vou pegar o texto que eu citei antes, de Jesus entrando em Jerusalém. Digamos que eu queira fazer uma hermenêutica a partir da mulher. Então, a pergunta que eu vou fazer ao texto é: onde estão as mulheres nesse grupo de gente que está ali? Bom,
diz que colocaram panos para Jesus passar. Quem é que fazia pano na antiguidade? Não eram os homens. Isso não era trabalho de homem, era trabalho de mulher. Quem é que botou pano, então, para Jesus passar? Foram as mulheres, não foram os homens. Elas que estavam ali mais próximas do jumentinho. Elas que estavam ao redor de Jesus e não os homens. Os homens provavelmente estavam um pouco mais atrás. Então percebam que quando eu dedico um determinado tipo de olhar ao texto, de maneira genuína, evidentemente, eu consigo ter nuances próprias do texto. Eu posso tirar mensagens novas do texto. Isso também eu diria também que é um fato incontestável, vocês sabem disso. O mesmo texto pode ser pregado na igreja várias vezes e o pregador vai conseguir tirar várias mensagens dele. Essa é a riqueza da hermenêutica. A hermenêutica permite recortes diferentes, percepções diferentes sobre o texto. E aí, o que vai determinar o resultado é que tipo de hermenêutica que eu estou usando. Mais espiritualizada, mais social, mais política, mais vinculada ao papel da mulher, que a gente pode chamar de feminista, a questão do negro, étnico-racial. Aliás, a leitura étnico-racial da Bíblia, nos últimos anos, tem proporcionado uma revolução, porque até então o pessoal achava que não tinha negro na Bíblia. Que a Bíblia é um livro só de brancos, só de gente com cara branca. E Hollywood e TV Record ajudaram muito nisso também, porque toda coisa de Bíblia que eles fazem, todo mundo é branquinho. O Jesus chegou a ter olho azul, né? E cabelo lourinho. E um estudo mais acurado étnico-racial da Bíblia, a partir da ótica étnico-racial, demonstrou que os negros e negras estão na Bíblia desde o Gênesis até lá na frente, especialmente na época de Jesus. Em alguns momentos parceiros, em outros momentos como adversários, mas o fato é que no texto bíblico a cor da pele não é tão importante, e isso mostra que a Bíblia não tem preconceito de pele, cor de pele, mas tem preconceito racial, sim, porque se o cara é edomita, ele é considerado inferior ao israelita, né? Se o cara é um egípcio, ele é considerado um opressor sempre. Então você tem parâmetros raciais, aí de etnias, né, étnico-raciais, mas não de cor da pele, com alguns casos muito específicos. Bom, voltando então para a América Latina, aliás, desculpe, mais um parêntese, a partir da leitura latino-americana da Bíblia que essas leituras tipo indigenista, leitura feminista, leitura étnico-racial foram possíveis. Por quê? Porque a leitura latino-americana, ela colocou um ponto-chave a partir dos dois grandes eventos que são relatados na Bíblia. O evento do Êxodo, no Antigo Testamento, e o evento da ressurreição, no Novo Testamento, indicam a mesma coisa. Deus é um Deus que liberta e que salva. A partir da ideia de libertação, e daí o termo teologia da libertação, se propôs então fazer uma série de leituras e releituras do texto bíblico com essa questão. Deus é o Deus libertador, mas ele liberta quem, de quê e para quê? São três perguntas fundamentais para entender o Deus da libertação. Não é a libertação A ou B. Pelo texto bíblico, ele liberta o povo pobre, o povo camponês, o povo oprimido, de uma opressão de povos mais fortes, povos mais ricos, para uma vida de justiça e igualdade, justiça social, igualdade e fraternidade. Aí no Novo Testamento também, sim, o povo que acompanhava Jesus e a quem ele anunciava a salvação eram os camponeses, as mulheres, os pobres, os doentes, as pessoas que eram marginalizadas na sociedade. Quem é que Jesus criticava? As elites religiosas, as elites sociais, pessoas que dominavam sobre esses povos. E a ressurreição de Jesus representou o quê? Uma nova comunidade, uma comunidade onde não há, que Paulo fala lá em Gálatas,
não há livre, nem escravo, nem mulher, nem homem, nem grego, nem judeu. Quebras revolucionárias para aquele tempo, que talvez não tenham sido levadas às últimas consequências, eu concordo, mas estão lá. E aí, uma hermenêutica da libertação tem que puxar do texto tudo que ele traz de libertador nessas categorias de gênero, categoria de classe social, categoria étnico-racial. Isso está em Gálatas, isso eu não estou tirando de Marx, apesar de que a teologia da libertação se apropriou muito de Marx para fazer como referencial teórico atual, mas mesmo que eu abra mão de Marx, quer dizer, é meio difícil porque eu estou falando de classe e tal, né? Lutas e tal, mas Marx não foi tão complexo assim como eu estou falando. E isso está no texto de Gálatas. Né? O texto de Gálatas afirma: em Cristo não há mais escravo nem livre, que são classes sociais, mulher e homem, que são gênero, né? Que é gênero, nem grego nem judeu, que é a questão étnico-racial. Olha que fantástico! Mas é um texto que o pessoal passa batido. Então, a grande contribuição da teologia ou da leitura latino-americana, viu, é justamente trazer essa quebra de uma visão espiritualizada do texto para uma visão radical. E aí a encarnação de Jesus foi muito importante. Essa ideia de um Deus que se encarna, um Deus que vira pobre, um Deus que vira gente, um Deus que vira homem, mas é um homem diferente. É um homem que não quer violência, é um homem que trata bem mulheres e crianças, é um homem que não aceita a opressão de homens sobre mulheres, é um homem que ensina o amor, é um homem gentil e que acabou sendo morto por isso mesmo, porque essa mensagem dele incomodou os poderosos do seu tempo. É isso. Então, eu acho que essa é uma contribuição inegável, que tem sido muito questionada, porque deu margem para o comunismo. Bom, eu não sei do comunismo, mas eu sei que Jesus ensinou a igualdade. Eu sei que Jesus ensinou a partilha. Eu sei que Jesus ensinou a solidariedade. Eu sei que Jesus ensinou o amor ao próximo. Se isso é comunismo, então o comunismo é legal, porque está pegando as coisas boas de Jesus. Agora, se Jesus ensinou o comunismo, não. Aí é anacronismo, né? O comunismo pode ter se inspirado muito em Jesus. Pode, eu não estou dizendo que foi. Mas Jesus em si, ele trabalha essas coisas e eu sou de Jesus. Se eu sou de Jesus, eu tenho que ser a favor dessas coisas. Não adianta eu achar que é legal o cara ser empresário, ganhando muito dinheiro enquanto tem um monte de gente pobre, porque esse é o modelo que Jesus criticou. O modelo de sociedade que Jesus criticou. O reino de Deus não é isso. O reino de Deus é outra coisa. É aquele tal negócio, né? Pra que eu preciso de manifesto comunista quando eu tenho Sermão do Monte, né? Pois é, só um pouquinho de leitura bíblica, só um pouquinho. Uma leitura mais contextualizada já coloca a gente bem contextualizado, né? Bem firmado. Ontem eu fiz uma mensagem aqui porque nós, em Belo Horizonte, a gente resolveu fazer uma experiência de comunidade, né? Então nós iniciamos uma igreja local, inclusive chama Comuna do Reino, mas geralmente o pessoal desinformado acha que tem a ver com o comunismo, né? Comuna não tem nada a ver com comunismo. A ideia era ser comunidade do reino, mas comunidade do reino já tinha muitas igrejas, inclusive muito conservadoras, utilizando o nome, então a gente... Isso, desde os anos 80, né? Pois é verdade. Você lembrou aí uma... Então a gente acabou que reduziu e ficou comum. Aí ontem eu estava fazendo uma mensagem falando justamente disso, porque assim, como a gente está iniciando, a dificuldade que às vezes eu estava percebendo é que às vezes a gente estava falando uma coisa e a galera não tinha a menor noção do que a gente estava dizendo. Aí eu pensei, eu vou fazer aqui uma mensagem para conversar com essa galera sobre o pano de fundo que está sobre todas as escrituras, que é a luta do camponês contra a cidade que está explorando esse campo, enfim. E aí meio que fiz um recorte parecido com o que o Sandro Galazzi faz. Certo. Dizendo que eles construíram o armazém, a cidade, o quartel, o templo, cercaram e falaram, pobres e camponeses agora sirvam para nutrir isso aqui, né? Uhum. Tô resumindo uma mensagem aqui em 1 minuto, né? mas como falar disso ao final da exposição,
do culto, a galera chegou, mas cara, eu nunca imaginei que fosse isso, eu sempre achei que eu tinha que justificar as minhas pesquisas com marxismo, com não sei o quê, mas a Bíblia tá lá. Então é impressionante como que por muitos anos, dentro da nossa perspectiva assim, da igreja, não sei se pelas missões dos norte-americanos, dos europeus, não sei se pelos puritanos, mas como que a nossa noção de fé ficou totalmente esvaziada do real sentido dela, que é um manifesto político a favor dos que sofrem, né? Uhum. E aí quando você fala isso, igual no nosso caso, a gente tem essa liberdade, porque confesso para você, em outras igrejas eu falaria isso, eles não deixariam eu terminar a mensagem. Se eu estivesse falando alguma coisa assim, super fake, né? Uhum. Mas como que... Iam botar a mão na tua cabeça e repreender em ordem alfabética, com certeza. Repreenderiam o demônio do comunismo, Emílio. Com certeza. Então é um rolê que a gente vai... Mas eu fiz esse parênteses só para contar isso mesmo, porque eu não esperava que a galera ficasse assim tão chocado, mas chocado no bom sentido. Bom sentido, legal. Porque na cabeça deles é assim, poxa, eu sempre acreditei nisso, mas eu não conseguia ver isso a partir do texto bíblico, né? Uhum. Mas eu confesso que eu tive essa... Vou falar que é uma epifania também. Sim. Quando eu estava ouvindo você, e aí é um texto aqui totalmente fora desse contexto que nós estamos dizendo, mas eu queria te ouvir falar isso de novo, porque isso é maravilhoso. Quando você estava falando nessas suas lives lá no YouTube da pandemia, né? Que você fez um monte de vídeo, né? E convidou um monte de gente bacana também, eu vejo sempre, mas você falando sobre a relação de Jesus e o menino talvez seria ali do centurião romano, e como que você disse sobre a possibilidade daquilo ali estar sendo discutido, outras coisas que estão para além do texto, quando você fala de Jesus ter ficado ali à porta, não ter adentrado o quarto, enfim, eu não quero dar spoiler na sua fala, que eu queria que você falasse sobre essa passagem para nós novamente. Será que você consegue? Então, mas é que eu ia acrescentar um aspecto que talvez naquela fala não tenha feito, que é uma coisa que está mais clara para mim agora. Judeus não entravam em casas de gentios. Isso era um fato. Isso vai ser mostrado em Atos 10 como uma observação que Pedro faz quando entra na casa do Cornélio. Ele diz mais ou menos assim: vocês sabem que não é bom o judeu entrar na casa de qualquer um, não. Vocês sabem que gentio, inclusive, alguns dizem que Goim dá a ideia de povos, mas no sentido meio pejorativo, como se fosse gentinha. Esse povinho aí, esse Zé Povinho, sabe? Que acabou ficando meio marcado na forma dos judeus se verem perante os outros povos. É aquela história, né? Deus chamou o povo de Israel para um papel especial na história, mas muita gente pegou aquilo, muitos judeus pegaram aquilo e, em vez de usarem aquilo como o evangélico também faz, né? Em vez de servir como um instrumento de humildade para ele ensinar aos outros, não. Ele assume aquilo como uma cobertura de orgulho de se sentir superior aos outros. E aí, só que Jesus não tinha essa perspectiva, né? Jesus, naquele texto, ele diz, não, eu vou lá. Mas aí o cara, não, você não vai, não sei o quê. Na verdade, tem duas versões, né, nos evangelhos. Tem aquela que diz que o centurião falou, não, eu sei como é que é isso, é só o senhor falar que eu sei que vai acontecer. E tem um outro que o centurião chama e o próprio Jesus fala, não precisa que eu vá, basta a minha palavra que já chega lá. E aí a gente não vai entrar muito nesse detalhe. Bom, o que acontece? A relação do centurião com o rapaz pode ser que não fosse apenas de um patrão empregado. Existe uma afetividade ali que extrapola a ideia de família no sentido tradicional. É verdade que o escravo ele fazia parte do grupo familiar, do qual o pater familias, que seria o centurião, era o chefe. Então todo mundo que estava dentro de uma casa era pertencente ao pater familias. Não só a mulher e filhos, mas também escravos, animais e coisas. Ele tinha a última palavra. Abaixo dele, a mulher, a esposa dele, era a dômina. Bom, o fato desse centurião correr atrás de Jesus, um judeu, para pedir que ajudasse o empregado, apontam para alguns aspectos. Primeiro,
essa afetividade, preocupação dele com o empregado dele, com o escravo, melhor dizendo. Empregado não, né? Não empregou, né? Ele comprou lá e o cara se tornou escravo dele. Então ele tem uma relação afetiva. Ele não vê o escravo apenas como coisa, mas vê como alguém com quem ele tem um relacionamento. Segundo, de acordo com as pesquisas que são feitas sobre o mundo romano, quando um pater familias, um homem da casa, tem esse tipo de contato, esse tipo de sentimento com seu escravo, em geral, é também por relação sexual. Então existe um hibridismo aí, porque nesse mundo os homens têm sua relação afetiva e eventualmente também uma relação sexual. Então a gente não pode afirmar que ele era homossexual, porque a homossexualidade romana é muito diferente do que a gente entende hoje por homossexualidade, mas eu posso chamá-lo de homoafetivo. Eu aprendi recentemente que é diferente você falar de homoafetividade e homossexualidade. Eu posso ter uma grande amizade com você, Walter, então posso ser homoafetivo com você e não ser homossexual. Aliás, os homens, em geral, são homoafetivos. Eles fazem mais amizade com homens do que com mulheres, porque com mulher a relação é de namoro, é a relação sexual. Percebem a diferença? Então a gente, às vezes, não leva isso em conta. É possível que você faça uma conexão também, ser amigo da sua esposa, ser amigo da namorada. Então você é heteroafetivo e heterossexual. Isso é uma coisa que eu aprendi recentemente e eu estou tentando passar para frente porque eu acho que é importante a gente ter claro essas coisas aí. Então, no caso ali, de fato, o texto deixa claro uma relação homoafetiva, que era bastante comum no mundo romano, tá? Então, aquele homem tem uma amizade, uma ligação afetiva com seu escravo. Se ele tem também uma relação homossexual, eu hoje não sei afirmar, eu não afirmaria isso. Pode ser que sim, pode ser que não, mas que eles têm uma relação homoafetiva é muito evidente. Então, essa aproximação do centurião a Jesus torna esse milagre muito, para aquela época, muito marcante. Mostra que Jesus não faz distinção. E aí, Jesus não diz, eu não vou fazer isso porque você o trata como escravo. Jesus não entra nesse campo. Também não entra no campo da homoafetividade. Você tinha que ser amigo da sua mulher e não de um homem. Ele não faz... Você tem que amar a sua mulher, não amar um homem. Ser amigo só não, é amar mesmo, né? Tem que amar a sua mulher. Porque os homens não amavam as mulheres, tá? Os homens romanos, eles casavam para ter procriação com a sua mulher, para ter filho. Então a relação do homem com a mulher era estritamente contratual. A relação amorosa do homem era com outros homens, por isso que era homoafetiva. Amor mesmo. E aí, muitas vezes, isso também se transformava numa relação homossexual. Então, essa cura, esse ato de Jesus é revolucionário. É um homem estrangeiro, é um centurião, que é um homem da opressão, né? Ele é um cara que oprime e é um dono de escravo. Mas é uma pessoa pedindo ajuda para outra pessoa. E aí, o que está no horizonte de Jesus, acima de tudo, é a misericórdia. É o amor ao ser humano. E é isso que movimenta Jesus para que quando o centurião chegou em casa, o escravo tivesse curado. Eu não sei se foi por aí que eu caminhei, a reflexão em torno desse texto teve uma amadurecida, talvez uma mexida, ou fica aí até algum questionamento que você possa fazer também. Maravilhoso. Eu queria era mesmo a gente ventilar essa possibilidade que eu ouvi você falando sobre isso e achei maravilhoso. E aí, eu acho que isso é mais ou menos assim uma forma de sintetizar para quem está ouvindo a gente tudo que a gente conversou aqui. Assim, né? Tudo que a gente conversou aqui é isso aqui, ó. Olha um texto aqui que a gente pode trazer de riqueza desse texto a partir de todas essas ferramentas que a gente trocou essa ideia, né? Mas aqui, camaradas, caminhando também, assim, para o fechamento, queria te dar, assim, uma missão talvez meio ingrata, né? Porque, assim, a gente trabalha com essas ferramentas teológicas e tudo, e a gente é apaixonado com esse negócio, mas como é que a gente pensa
uma maneira, se é que é possível, ou como que a gente lida com o seu Zé e com a Dona Maria, que não estão preocupados com a formação teológica. Eles são cristãos, são evangélicos, sei lá, têm a sua profissão de fé e eles gostam desse negócio. Eles leem o texto bíblico a partir dos óculos deles, não sabem dessas ferramentas nem nada. Então, o que seria, assim, um conselho, uma dica para o leigo que não quer, inclusive nem tem a pretensão teológica? Como que ele vamos pensar assim, como que ele se ferramentaliza? Eu não sei, como que seria possível isso? É bastante complexa essa pergunta, viu? Eu tenho me debruçado muito sobre ela. Eu sou professor de graduação em teologia, como eu comentei, lá para o pessoal da presbiteriana. Lá meu exercício é uma formação para pastores e pastoras, líderes de igrejas, de comunidades, né, locais, que pessoas muito simples, né? Não dá para chegar e quebrar tudo. E eu sou muito repetitivo, às vezes, em dizer, gente, não leva isso para o público, pelo amor de Deus. Então, quem estuda teologia aprende várias estruturas e tal. E quem não estuda e está lá na igreja, não sabe de nada disso. Fica naquela... em geral, tem uma formação de muitas décadas em torno de certas afirmações, como eu falei lá o mesmo povo que crucificou Jesus do lado de fora, que aclamou Jesus do lado de fora de Jerusalém, crucificou dias depois. Pois bem, a grande questão que a gente levanta é por que tantos pastores e pastoras, que nós já temos décadas de formação teológica séria no Brasil, e por que ainda se continua a replicar o mesmo discurso? Então aí eu quero pensar o caminho do meio, o intermediário, que são leigos que podem se capacitar um pouco, mas sem ser aquela coisa profunda da faculdade, mas que possam ajudar até o pastor a quebrar essa visão tão ensimesmada do texto, daquele jeitão, que só pode ser lido daquele jeito, né? Se der uma interpretação diferente, já era. Um caminho que eu diria mais correto é o da leitura de materiais que ajudem a fazer isso. Não por acaso, eu estou recebendo hoje, que chama a boneca, a gente chama de boneca, né? A prova final de um livro que eu estou editando com o professor João Leonel, do Mackenzie, escrito por diversos especialistas, mulheres e homens, sobre métodos de estudos da Bíblia. É um texto que a gente procurou, claro que tem suas limitações, porque quando você vai tentar traduzir o mundo acadêmico para o mundo popular, sempre acaba caindo alguma coisa em termos de linguagem mais pesada, né? Infelizmente, o acadêmico ele tem ainda muita dificuldade de escrever de maneira... É difícil, são poucos que conseguem fazer isso. Mas esse livro tem uma intenção e pretensão de ser um instrumento para esse grupo, não só para quem está fazendo faculdade, para o grupo aí geral, porque ele foi elaborado de uma maneira híbrida. Ele fala dos métodos, então ele tem um capítulo sobre método histórico-crítico, método histórico-gramatical e outros métodos que nós não tivemos tempo de conversar aqui, que existem para fazer análise do texto. E depois ele faz aplicações mais específicas de leitura do texto, sempre com muitos exemplos, com sugestões de como fazer e tal. É um caminho que está aí. Existem outros livros, evidentemente, estou dizendo que é o único que está aí, né? Não vou forçar a barra, né? Mas eu acho que a leitura é um caminho importante. Porque se a pessoa não tomar conhecimento um pouco mais formal, no sentido assim de ler, de estudar, dessas metodologias, dessas possibilidades, não tem jeito, sabe? A pessoa não vai ficar patinando, vai ficar sempre repetindo as coisas. Sem os instrumentais, você não consegue. É como tentar serrar, não com um martelo nem com serrote, mas com a faquinha aquela de cortar laranja, sabe? Você usa na cozinha. Quer dizer, usar o instrumento não tem nada a ver para fazer nada por nada. Ou tentar fazer isso com as mãos nuas. Não dá. Você precisa realmente de ferramental, você precisa realmente de ter instrumento. E aí eu acho que não tem muito como fugir disso.
Eu penso em criar cursos e tal, eu acho que tem gente já fazendo isso. No campo católico, e eles estão muito adiantados em relação a gente, você tem formação de agentes de pastoral, em que eles fazem círculos bíblicos, muito simples, com já todo esse ferramental acadêmico, para ensinar a Bíblia de uma maneira mais profunda. Então, eu acho que falta isso no mundo protestante evangélico. O mundo protestante evangélico é um mundo que ou a pessoa acha que já sabe tudo, mesmo não sabendo nada, ou a pessoa que aprende muito acha que não tem condição de ensinar e sabe, fica esse negócio de não conversar um lado com o outro. No mundo católico, não, eles conversam, eles não têm medo. Eu acho que eles estão bem avançados em relação a gente. É isso. Tem que aprender muita coisa, né? Marcelo, olha, foi um prazer, assim, indescritível estar aqui com você. Muito obrigada por tudo que você ensinou aqui pra gente. E a gente só queria saber agora, né, as suas referências, principalmente desse último tema que você falou, que me chamou muita atenção, sobre afetividade no mundo antigo, né, no Novo Testamento. Essa semana eu tava discutindo lá no TikTok, eu não sei se você tem TikTok, né, mas é uma plataforma incrível pra falar essas coisas. O pessoal escuta bastante. Não, de verdade, eu tô surpresa. E aí a gente começou a falar de casamento bíblico, né? Porque também estão tentando empurrar essa visão de casamento bíblico como se tivesse um casamento só, né? E aí você falou essa questão de afetividade. Eu falei, qual casamento que a gente tá falando? O poligâmico, o monogâmico, o casamento romano que não tinha afetividade nenhuma com a esposa, o contrato? Então fala pra gente umas referências bibliográficas aí sobre tudo que a gente conversou pros nossos ouvintes e as leituras que você acha fundamental pra gente fazer também. Em cima desse tema, eu vou citar aqui 3 obras que eu acho que vão ser interessantes para vocês. A primeira é da Lília Dias Mariano, publicada pelo selo Pluralidades da Recriar. Já está na segunda edição. O nome do livro é Relacionamentos Complicados da Bíblia, Conflitos de Gênero em Famílias. E é interessante essa obra porque ela foi construída em formato de círculo bíblico, para ser estudado em pequenos grupos, fazer questionamentos. Então ela vai falar de Ruth e Boaz, ela vai falar de Miriam e Moisés, Zípora e Moisés. Ela trabalha muito o Antigo Testamento, mas a mulher de Ló, Sara e Abraão, evidentemente, não pode faltar, né? Sara e Abraão é clássico. Então, assim, ela tem uma diversidade muito grande de análises aqui, muito legal. Eu recomendo esse livro grandemente. Me parece que a edição já está para esgotar. Então, quem quiser, consulta lá Relacionamentos Complicados da Bíblia. Um outro livro que eu não sei se está disponível também, infelizmente, é Mulheres no Novo Testamento. O nome da autora é meio difícil, porque ela é alemã, Louise Schottroff, mas o nome do livro é Mulheres no Novo Testamento, da Paulinas. É um livro muito importante, ela faz toda uma perspectiva feminista, mas uma perspectiva séria, eu diria até moderada. Ela analisa muito bem o lugar da mulher naquele mundo e ajuda a entender muito a relação de gênero, especialmente entre Jesus e Maria Madalena. Então é um trabalho bem, bem bacana, que eu também recomendo fortemente. Agora, é muito interessante que a maioria das obras mais clássicas, convencionais de exegese ou de contexto do mundo bíblico que eu tenho visto, eles esquecem da mulher. Não falam da mulher, não falam dos relacionamentos. Mas tem um livro da editora Paulus e da Sinodal, é uma coedição, chamado História Social do Protocristianismo. Foi até o livro que eu li lá no início dos anos 2000, que é meio livro de cabeceira, é dele que eu uso o termo protocristianismo. E esse livro é interessante porque ele foi dividido, para explicar o protocristianismo, ele foi dividido em 4 partes. E a 4ª parte, não é um capítulo, não é um tópico de um capítulo, a 4ª parte do livro é sobre papéis sociais e situação social de mulheres no mundo mediterrâneo e no protocristianismo. Então é espetacular, dá uma visão muito grande sobre as mulheres, o que elas faziam, o que elas não faziam,
como é que elas atuavam nas igrejas. E eu acho que são obras assim essenciais para quem quer se aproximar desse mundo. É lógico, aqui não tem questão de homoafetividade, né, e homossexualidade. É que eu acho o seguinte, vou ser bem sincero a vocês, o povo não está conseguindo discutir ainda direito a questão da mulher no cristianismo, e a gente já vai partir para a homossexualidade, eles não alcançam. A gente tem que superar primeiro esse ato em que a mulher ainda é subalterna, não pode ser pastora, não pode ser isso, não pode ser aquilo, que mulher só para casar, que o problema é sempre a mulher. Quando a gente começar a ter isso mais mastigado, e não ter que ter medo do tal de ideologia de gênero, pelo contrário, tem que discutir a questão de gênero, sim, das relações de gênero, como o homem deve tratar a mulher o homem, essa coisa toda, e uma visão bíblica disso, dá para fazer um bom trabalho, aí a gente está em condições de discutir, de fato, a homossexualidade, a homoafetividade. Eu digo isso, viu, gente, porque apesar de eu já fazer essa discussão, vocês têm acesso a vídeos sobre isso, ela ainda é muito difícil de ser feita na igreja. Se a gente está falando da igreja, vamos começar do arroz e feijão, né? A discussão de homem e mulher, que aí depois a gente pode dar esse outro passo com mais segurança. É o que eu penso hoje. Cara, fantástico. Te agradecer aí por bater esse papo conosco, separar esse tempo pra estar aqui. Que isso. Te agradeço demais, camarada. Prazer foi meu e tamo juntos. Tamo junto nessa. Um beijo grande para você aí e até o nosso próximo encontro aí, mestre. Valeu, fico à disposição. Um abraço para vocês, até a próxima. Abraço, meu querido, até mais. Beijo, beijo. Esse podcast foi editado por Felipe Bulbarelli.